Shalom, queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Capítulo 9, né? 2 Coríntios parece que eu tô mais preguiçoso, né? Deitado sempre. Mas é porque a minha estrutura onde eu prendo meu celular na mesa, ele quebrou e eu não comprei outro ainda, então eu tenho que segurar o telefone. E essa posição acaba ficando mais confortável para mim. Eu tenho chegado mais tarde também, então acabo descansando ao mesmo tempo em que a gente trabalha. Queridos, capítulo 9 a gente ainda está discutindo sobre a questão da oferta, né? A oferta em que Paulo estava pedindo ali aos coríntios, né? Para o povo que estava na Judéia, na região de Judá, tá? E novamente ele permanece, como no capítulo 8 falando a respeito justamente da oferta, tá? E nós falamos no vídeo passado a respeito de uma mãe judia, né? É aquela coisa de tipo assim, eu não preciso te falar, né? Mas ela está falando, ao mesmo tempo que, que, que ela diz que não precisa estar falando aquilo, ela está falando, né? Ela está repetindo, né? E Paulo faz da mesma maneira, ele escreve lá, não há necessidade que eu lhe escreva, né? E aí a pergunta aqui é, mas por que Paulo está escrevendo então? Então Paulo ele está aí utilizando de uma figura de linguagem, tá? Para descrever ali para os coríntios que debaixo da preguiça deles, da lentidão deles, eles ainda tinham um coração desejoso de fazer a vontade de Deus, tá? Então era necessário que ele desse ali uma cutucada, uma espetada nos coríntios para que eles pudessem fazer, né, essa obra que estava sendo pedido da oferta, né? Só que fazendo de uma maneira mais profunda, tá bom? Não simplesmente fazendo porque estavam sendo pressionados a fazer, tá? Mas Paulo oferece ali como exemplo os macedônios, e a gente já falou ali que eles tinham uma rivalidadezinha, né? Mas agora ele apresenta os macedônios como um exemplo a ser imitado, tá? Então, Paulo traz essa condição para eles, tá? E também insta eles, né, chama eles a responder, né, a viver na altura da publicidade que ele tinha feito. Olha, eu disse para eles lá que vocês estavam prontos, que vocês estavam desejosos, né? Então Paulo dá uma apertada em relação a isso, tá? Até para que quando chegassem os comissionados ali para poder verificar a oferta dos coríntios e também o próprio Paulo chegasse, caso houvessem macedônios com ele ali presente, eles iriam acabar se sentindo mal, tanto Paulo quanto os próprios coríntios, né? Porque eles não alcançaram aquilo que Paulo havia falado deles. Olha, poxa, eu falei tanto que eles estavam dispostos e quando eu chego aqui eles não estão. Então, o próprio Paulo seria, de certa forma, humilhado por estar tão confiante, né, em relação aos coríntios, tá bom? E aí ele fala, né, no versículo 5 de que eles iriam enviar ali o comitê, né, para preparar a dádiva, né? Ou seja, para evitar táticas de pressão mesmo, né? Porque se Paulo chegasse ali e falasse sobre oferta, o povo ia ficar doidinho correndo atrás tentando corrigir, né, aquilo que Paulo havia falado deles. Mas a partir do momento que há uma comissão e que está preparando ali, quando Paulo chegasse estaria tudo já prontinho, tá? Paulo também apresenta ali no versículo 6 uma razão um pouco mais egoísta, né, para você doar, né? É, de certa forma ele apela para as motivações comuns ali, né? Mas de maneira nenhuma ele vai utilizar aí nenhum tipo de motivação degradante ou inadequada, tá? Mas ele faz ali um apelo mais para as motivações comuns, né? As motivações mais pessoais, tá? Bom, ao mesmo tempo, Paulo ele está interessado, no versículo 7 no versículo 8 isso fica bem explícito para a gente, ele está preocupado com o lado interno do doador e não apenas com o ato em si de doar, tá? É algo inerente da nova aliança, tá? Que a condição interna e a condição externa estejam alinhadas. Então, a condição interna, né, é aquilo que Deus traz no nosso coração, né?
Ele prepara o nosso coração, ele traz o nosso coração para que a gente possa realizar a grande obra, nesse desejo de fazer aquilo que é certo vem do próprio Deus, e isso é mostrado para o mundo, mostrado para as pessoas através de uma ação externa. Ou seja, Deus coloca no teu coração para você doar, né? Mas a doação em si é que você vai estar mostrando externamente como aquilo produziu fruto dentro de você, tá? Bom, o versículo 8 até o versículo 11, Paulo também vai trazer uma outra reflexão, que é para os coríntios não temerem, né? Não temerem por eles mesmos, porque o próprio Deus iria suprir eles de forma abundante, tá? Então, assim, eles poderiam ser generosos, tá? Com a sua oferta, tá bom? Então, Paulo traz essa condição de não, para você não temer por você mesmo. A gente pode fazer uma comparação aí tanto com Mateus 6,33 quanto com Filipenses 4,19. Bom, aí no versículo 9 ele vai citar aí um salmo, né? Que é o Salmo 112. E é interessante porque quando você pega a Bíblia, né? Para você poder ler os versículos que estão lá. Deixa eu pegar aqui, só um minutinho. Vai estar escrito, né? Ele deu com generosidade ao pobre, a sua justiça durará para sempre, né? E a minha versão é sua tzedek durará para sempre, tá? E aí, a gente sempre fala, quando citar alguma passagem bíblica, não está simplesmente tratando daquelas duas frases, mas sim de todo o corpo daquela citação. Então, citou aqui um pedaço do Salmo 112, você precisa compreender o que o Salmo 112 fala. Então, só um versinho para vocês tentarem compreender. Abençoado é o homem que teme Adonai, que se deleita grandemente em seus mandamentos. Prosperidade e riquezas estarão em sua casa. Um homem bom demonstra generosidade. O seu coração é firme. Ele distribuiu, ele deu ao pobre. Sua justiça, ou tzedak, que é a mesma coisa que caridade, permanece para sempre, tá? Então esse é o texto que Paulo faz referência, e é em cima deste contexto que você precisa entender por que isso foi citado, tá? Então é um salmo que diz que é aquele que guarda os mandamentos de Deus, né, e faz aquilo que Deus considera como correto, ele tem riqueza, prosperidade, né? E aí não basta simplesmente ele ter riqueza e prosperidade, mas ele demonstra generosidade, né? Um coração firme, ele distribuiu, ele deu ao pobre. Então a sua justiça permanece para sempre, né? Tzedakah, tá? Tzedakah é até um ministério, normalmente os ministérios de ação social das igrejas judaicas ou das sinagogas, né? E significa justiça ou caridade. Outra razão para você doar, Paulo traz, né, para a gente aí, é que outras pessoas vão louvar a Deus por causa da dádiva, né? Então, quando você ajuda alguém, aquela pessoa louva a Deus por conta daquele recurso. Então, algo que você fez trouxe louvor a Deus, né? E qual é o resultado disso? É que essas pessoas agora elas vão orar a Deus por você. Então, você completa um ciclo. É um ciclo que eu diria perfeito, porque Deus coloca no seu coração, você ajuda uma pessoa. Então, você começou o processo tocado por Deus. Aquela pessoa recebeu aquela oferta. Ela vai louvar a Deus e vai orar por você. Então, foi e voltou, né? A ação foi e teve a sua completude novamente em você, tá? Eu li em algum lugar, não me lembro quando, mas o grande milagre que acontece com você não acontece só com você, né? Acontece um grande milagre com você, mas as pessoas que estão em volta também são tocadas, e até pessoas que você nem imaginava, tá bom? E no final de tudo ele diz, né, graça a Deus por seu dom indescritível, né? Então a saber aí é a oportunidade de fazer um bem tão grande para as pessoas, tá? Para si mesmos,
né? Também para si mesmo, de certa forma, né? E para a glória de Deus, né? Então, é um dom indescritível. Jesus diz, né? Melhor dar do que receber, tá? Então, a gente finaliza aí o capítulo 9. Capítulo 10 agora é um capítulo um pouco mais extenso, mas o capítulo 11 e 12, quando a gente finaliza aí o livro de Coríntios, né? E o capítulo 13 também, eles são mais curtinhos, né? O capítulo 13 também é mais curtinho, não tem tanta informação. E a gente já está para terminar aí, se Deus permitir, até semana que vem, o estudo de 2 Coríntios. Deus abençoe sua vida. Shalom.